Então, pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula, né, falando aqui sobre a criação de aplicações web com Flask. A gente vai trabalhar aqui um exemplo simples, né, que vai basicamente listar uma relação de alunos e vai permitir que você insira um novo aluno nessa lista, tá? Sem usar banco de dados, né, mas já usando diversos recursos bem interessantes do framework Flask, né, que permite que a gente desenvolva aplicações. Nas semanas seguintes, a gente vai aprender a construir aplicações mais sofisticadas, tá certo? Que usam banco de dados. Né? Então, aqui o objetivo é tentar ter um pouco mais de simplicidade possível. Então, quando você vai desenvolver qualquer aplicação, resolver qualquer problema, a sugestão é que você possa começar fazendo um desenho de como você pretende resolver o seu problema. Tá? Então, nesse caso aqui, uma solução possível é você construir aqui basicamente duas páginas. Você pode ter uma página aqui, uma página inicial. Você tem uma página inicial aqui que vai conter a relação de alunos, né? E uma outra página que vai ser só para você fazer o seu cadastro. Tá? Você vai fazer o seu cadastro aqui. Então a ideia é que essa página possa se comunicar com essa outra. Tá? E do mesmo jeito essa aqui se comunique com essa daqui. A ideia básica é aqui você vai ter a listagem e aqui você vai ter o seu formzinho que você vai preencher as informações necessárias para cadastrar um aluno. Tá? Então a gente vai criar aqui duas páginas HTML, tá certo? Isso aqui vai ser gerenciado pela nossa aplicação que nós vamos escrever, né, em Flask. Tá? Então aqui basicamente eu vou ter uma tabela. Eu vou ter uma tabela aqui, né, que vai fazer que vai listar os dados. E eu vou poder adicionar aqui, basicamente a ideia é ter um botão, um link, que eu posso adicionar, ADD que a gente chama. Que na hora que eu clicar aqui, você venha para essa outra página para preencher as informações. Na hora que você salvar, você volta para cá. Na hora que você dá um submit aqui, que é no formulário, né, dá um submit. Ele volta aqui para a sua página. Então é importante sempre a sugestão, obviamente não vai ficar tão feio como está aqui, é você fazer um design antes, fazer um rascunho antes, porque fica mais fácil na hora que você vai implementar, na hora que você vai programar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a aplicação Flask, né, o básico, né, criar o arquivo, tudo direitinho. Vamos criar as páginas HTML, por enquanto, a nível de template, mas só a nível de HTML. Depois, vamos implementar a lógica da aplicação, como é que ele vai adicionar, como é que ele vai salvar as informações. E por fim, nós vamos voltar aqui para as nossas páginas HTML e colocar a parte dinâmica, ou seja, para que o dado gerado na minha aplicação Python Flask, ele possa ser exibido dentro de um contexto de HTML. Tá? Então, a gente vai construir o template, só para resumir aqui a lógica que nós vamos utilizar. Nós vamos, primeira coisa, primeiro ponto, vamos aqui, no caso, construir templates em HTML. 2, implementar a lógica da aplicação. 3, alterar os templates vamos alterar aqui os templates para reproduzir o comportamento esperado. Porque nessa primeira etapa aqui, você não tem nada dinâmico, é tudo estático aqui, então só tem um código HTML nessa primeira etapa. Aí a gente vai e implementa a lógica da aplicação. Depois,
com essa lógica implementada, eu tenho que chegar no template e fazer algumas alterações na minha página HTML, de forma que aquela página ela possa gerar conteúdo dinamicamente de acordo com o que eu implementar aqui na minha lógica de aplicação. Tá certo? Então nós vamos seguir esses passos aqui. É uma boa seguir esse procedimento, porque você fica com uma visão melhor de como é que vai ficar as páginas. No caso aqui do reply.it que a gente vai fazer, a gente não consegue ver um preview, né, para ver como é que está ficando a página HTML antes de chegar nessa última etapa, tá? Porque eu estou fazendo direto no reply.it, mas se você usar o Visual Studio Code, o PyCharm, você consegue exibir o conteúdo de um template antes de começar a funcionar. Então eu vou tentar, baseado nesse rascunho aqui, construir esses templates, implementar a lógica e no final eu vou alterar o template para reproduzir o comportamento que eu espero da minha aplicação, que é exibir a minha lista de alunos e permitir o cadastro de novos alunos, tá certo? Então vamos seguir seguindo esse roteiro aí para a gente poder criar a nossa aplicação simples, mas que mostra vários conceitos que a gente viu no material escrito. Então eu vou aqui para o meu reply.it, vou criar um novo repositório, vou criar aqui da linguagem Python, tá? E aqui no caso eu vou chamar esse repositório aqui de projeto alunos, tá? Pode ser o nome que você quiser aqui, não tem problema nenhum não. Então ele está preparando aqui meu ambiente Python, né? Lembrando pelo material que a gente precisa instalar a biblioteca Flask, ela não vem por padrão, né, no Python, então a gente precisa instalar, mas é bem simples aqui no Reply. Você clica aqui em Packages e digita aqui, ó, Flask. Vai ser a primeira opção que vai aparecer. Clica nesse maisinho para adicionar o pacote. Então, está instalado. Se você voltar aqui para a parte de arquivos, você vai ver que ele criou aqui o Package Files, que é para dizer basicamente que a sua aplicação vai ser gerenciada. Aqui são as dependências da sua aplicação. Tá? Antes de mexer no Python, eu vou seguir a lógica dos templates. Se vocês viram lá dentro da documentação, para que o Flask consiga achar as páginas HTML que a gente vai precisar utilizar, eu sou obrigado a criar uma pastinha aqui onde está a minha aplicação, chamada templates, no mesmo diretório onde vai estar a aplicação principal. Então, já que a minha aplicação principal vai ficar nesse arquivo main.py, eu vou criar uma pastinha chamada templates. dd folder templates. Tá? E aí eu vou adicionar aqui um arquivo HTML, vou chamar de index.html, que é a minha página principal, index, né? Página index. E uma outra página e vou adicionar aqui uma outra página, no caso aqui que vai ser o cadastro de alunos. Então eu vou botar aqui para fazer o cadastro. Eu posso colocar assim, cadastro aluno.html. Podia ser outro nome, tá? Aí vocês organizam da forma possível. Então eu vou agora começar a escrever, tentando lembrar mais ou menos o que eu quero, né? Uma tabelinha aqui. Então eu vou botar aqui e começar a escrever meu código HTML. Então eu vou colocar isso aqui, escola. Posso botar um cabeçalhozinho aqui, por exemplo, um H1. Colocar aqui, por exemplo, relação de alunos. Não é só para... Por exemplo, aqui, relação de alunos. Aí eu vou fazer minha tabela. Aí eu vou olhar primeiro quais são os campos que eu preciso, né? Eu quero nome, nota do primeiro bimestre, nota do segundo e a média. Então eu posso aqui fazer aqui uma tabela, fazer um table. Aí além daquelas informações eu vou botar tipo uma sequência, tipo, aluno número 1, 2, 3, 4, como fosse a ordem da chamada, vamos dizer assim. Certo? Desses alunos. Então eu vou colocar aqui nesse formato que criou um table, vou criar uma seção aqui que é o table head, né, que é o nosso cabeçalho. E vou colocar aqui minhas colunas, tá certo? Eu vou colocar aqui um TH, eu preciso aqui, pela minha conta, eu preciso de 1, 2, 3, 4 colunas dos dados e vou botar mais um como fosse o número da chamada. Então, TH vezes 5, ele vai criar aqui 5 colunas, a primeira vai ser, vou chamar aqui de número, é só a ordem mesmo, tá? A outra aqui vai ser o nome.
nota do primeiro bimestre, nota do segundo bimestre e por fim a minha média. Tá? Então isso aqui é o cabeçalho da minha tabela. Vou criar uma seção Tibari, né, que é o corpo. E o Tibari vai ser o quê? Vai ser justamente as linhas de conteúdo com relação dos meus alunos, que eu não tenho agora. Tá? E aí, se você quiser, só para poder já ir tentando ter uma noção, você pode criar uma linha qualquer aqui só para fazer um teste. Um TR aqui. Vão ter 5 colunas, né? Para poder manter o padrão com o que está aqui em cima. Então eu faço TD vezes 5. Então a ideia aqui, por exemplo, que você tem aqui o número 1. Vai ser o fulaninho aqui, Gustavo. Aí vai ter a nota dele. 5.5. A outra, sei lá, 7.8. E aqui você vai ter o valor da média, né, que é 5.5 mais 7.8 dividido por 2. Ah, eu tenho isso aqui, então isso aqui vai ser minha tabela. Depois da tabela, eu posso colocar um botão, um link aqui para adicionar um novo aluno. Então, tá num parágrafozinho para ficar organizado. Colocando uma âncora. Tá? Colocar aqui, adicionar aluno. A ideia é que quando ele clica aqui, você vá para a tela de cadastro do aluno, tá certo? Por enquanto aqui vai ficar sem nada. Porque ainda vou fazer a página. Escola. Isso aqui é a minha primeira, né? A minha primeira página que vai ser minha página inicial. A segunda vai ser uma que vai conter o meu cadastro. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Depois a gente vai aprender nas semanas seguintes, para evitar você ter que estar refazendo a página inteira toda a vida. Você tem como criar uma página que a gente chama de página base e a partir dela ir criando as outras, né? Para evitar ter que estar digitando isso aqui o tempo inteiro. Aí você padroniza um pouco, é mais elegante de você trabalhar. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o cadastro de alunos, que aqui é onde vai estar meu formulário, certo? Aí eu vou botar um H2 aqui, só para deixar diferente. Formulário de cadastro de alunos. Aí agora eu vou fazer o meu form, tá? Que vai ser do tipo post. Né? Só atentando aqui para o que a gente viu nas aulas, né? No documento, no material escrito. E lá na disciplina de Design Web, né, o método post é a forma de comunicar. Né? Você vai fazer uma requisição. Quando o action está vazio, significa que você faz uma requisição para essa própria página aqui. Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente que essa página aqui ela vai servir tanto para você fazer o cadastro, como também para salvar ele vai também processar, vai salvar esse action aqui, ele vai salvar também vai fazer o procedimento para salvar o cadastro do aluno. Então, tanto ele vai exibir um formulário vazio, né, quando eu clicar naquele link aqui, ó, adicionar aluno, a ideia é que ele venha para cá, para essa página aqui, porque aqui é só o HTML, então você não vai acessar diretamente cadastro aluno, né, aqui é só o HTML mesmo, aí na parte de implementação que a gente vai fazer a parte de navegação, por assim dizer. Então agora eu vou colocar os meus campos aqui, todos em um parágrafo, separadinhos. Tá? Lembrando sempre colocar o label, né, que é o rótulo. Tá? Label for, eu vou criar aqui, aí você bota o input, por exemplo, do tipo texto. Input text. Aí é muito importante, gente, esse atributo aqui, name, tá certo? Porque esse nome aqui é o que a nossa aplicação Flask vai precisar usar para poder cadastrar o aluno, tá? Então aqui eu vou chamar nome, o ID pode ser nome também, não tem problema nenhum não, que é esse ID que você usa aqui no label para poder marcar referência. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para nota, sendo que aqui no caso eu vou chamar de N1 e trocar o nome aqui também, né? N1 N1 e aqui vai ser nota nota 1. E eu também vou fazer a nota 2.
nota 2, N2, N2. E no finalzinho aqui eu vou colocar um botão, botar um botão aqui do tipo submit, que é para você submeter o formulário, ou seja, enviar os dados que o usuário vai digitar para o meu servidor processar. Aí eu posso botar aqui salvar. A ideia é que eu faça o quê? Na hora que eu salvo, eu volto para a minha página inicial. Tá? Então, só reforçando aqui, isso aqui é só o conteúdo HTML, tá, gente? O endereço, que é esse que aparece, por exemplo, aqui em cima, ó, ele não vai necessariamente bater com o nome que está aqui, sabe? Isso depende da rota que você cadastrar, tá certo? Então, aqui é só a casquinha, é só o modelo, é só o arquivo HTML, tá? Que a gente vai utilizar para construir nossa página dinâmica. Bom, estou com meus rótulos aqui. Como eu disse, aqui no reply.8 eu não consigo testar diretamente porque eu estou trabalhando com a aplicação Python, então ele não mostra aqui, mas se você tivesse localmente você poderia fazer sem maiores problemas. Então eu vou aqui para o meu main.py, começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer é importar as funções, objetos, enfim, classes que eu preciso para trabalhar com Flask. Então eu vou usar o pacote Flask, e aí vou importar Flask, que é o objeto aqui para criar uma aplicação Flask. Vou precisar do objeto request, que ele encapsula, ele guarda informações sobre uma requisição. Então, quando eu clico no link, quando eu mando o formulário, isso gera uma requisição. E esse rapazinho aqui me dá as informações que eu preciso para poder trabalhar com as requisições que eu preciso disso para poder processar o que o usuário pedir. Preciso do render template, é uma outra função. O que ela faz? Ela pega o HTML que está aqui e transforma efetivamente numa página, ou seja, ela retorna para a gente uma página, um conteúdo HTML. Inclusive, mais na frente, quando a gente colocar os códigos dinâmicos aqui dentro, né, dentro do template, é justamente que eu preciso dessa função para ela poder ler esse template, ler esse arquivo HTML e gerar para mim um resultado que o usuário, que o navegador consiga compreender, consiga entender. Eu preciso também da função redirect, que é para redirecionar uma requisição. A gente vai ver quando é que a gente vai usar isso, tá certo? A ideia básica desse redirect vai ser na hora que eu salvar um aluno, eu redirecione para a página inicial. Essa vai ser a ideia. E por fim a função URL for, que ela é uma função que permite com que, com base no nome de uma função que implementa uma lógica da minha aplicação, eu transforme isso num URL, num endereço, e aí esse endereço é navegável e pode ser utilizado dentro de qualquer lugar. Então, pelo que a gente viu, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma aplicação, tá certo? Essa aplicação vai se chamar, vai usar essa classe aqui, Flask, e aí eu vou utilizar o name, tá? Para dizer aqui que eu estou criando a aplicação baseado nesse arquivo que eu estou utilizando, que é o arquivo main. Aí, isso aqui ele cria a aplicação, eu preciso fazer isso para poder fazer toda a parte de configuração, definir o que é uma rota, né, mandar rodar e executar, então eu preciso fazer esse procedimento. O próximo passo consiste eu vou criar aqui, no caso, a minha lista de alunos, tá certo? Para poder eu armazenar aqui. Como eu não estou trabalhando com banco de dados, eu vou guardar na memória. E aí eu preciso declarar ela aqui nesse nível, porque ela vai ficar acessível para todas as funções da minha aplicação. Então eu vou criar uma lista vazia chamada alunos, que é igual a uma lista vazia. E aí, só para exibir a primeira vez, para não ficar sem nada, o que é que vai ter dentro dessa lista? Vai ter um conjunto de alunos. Esse conjunto de alunos vai ser representado, cada aluno desse vai ser representado por um dicionário Python da seguinte forma. Vou fazer aqui alunos.append. Vou criar aqui, na verdade, vou criar uma variável chamada aqui primeiro aluno, vai ser cadastrado manualmente. Vai ser um dicionário. Esse dicionário vai ter uma chave aqui chamada nome com valor, por exemplo, aqui André. N1, eu tenho que colocar sempre o distingue as chaves, ó. No caso N1 vai ser a nota 1, valor 8.5 e N2, valor 7.8. Tá? Esse é o meu primeiro aluno. E eu vou pegar esse aluno e adicionar ele na minha lista, alunos.append
append o quê? O meu primeiro aluno. Tá? É só para criar uma lista que funciona, tá certo? Que ela tenha, já apareça, assim que entrar, já aparece um aluno cadastrado. Se eu deixar nada, ele vai ficar vazio. E aí agora eu vou configurar minha aplicação, né? Só para lembrar do material, né? O que é que consiste em aplicações Flash? Você vai descrever um conjunto de rotas, que são regras, e vai dizer, olha, se o usuário digital, se chegar nesse endereço aqui, que definido pela minha regra, na minha rota, execute o código de uma determinada função. Então, a minha página inicial, sempre ela é acessada aqui no que a gente chama de barra, tá certo? Sempre o barra significa a página inicial da sua aplicação. Então eu vou criar aqui uma rota, aplicação.route, para essa regra aqui que significa a página inicial. E aí eu vou criar uma função chamada def página inicial. Muita gente usa index, home, tá? Você vai encontrar várias formas. Se eu for coloquei aqui para deixar em português, vou chamar aqui de página inicial. O que essa página inicial vai fazer? Basicamente, ela vai exibir para mim o conteúdo desse arquivo aqui, index.html. Tá certo? É isso que ele vai fazer aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir que ele renderize o template, usar aquela função lá em cima, ó, o template. Qual o template? Index.html. Então, eu vou dizer o que? Renderize o template index.html. E para renderizar, eu preciso passar para ele os dados, né? Como é que ele vai precisar pegar essa informação? Como é que ele vai adivinhar? Como é que ele vai pegar essa relação de alunos aqui? Eu preciso dizer para ele. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou criar lá no meu template depois uma relação de alunos. Vou dizer que alunos é igual a alunos. Tá? Ou eu podia simplesmente trocar aqui, só para mostrar diferente, posso chamar o seguinte, lista de alunos. Lista alunos é igual a alunos. Isso significa que eu estou mandando para o meu template, estou dizendo assim, olha, no template HTML você vai disponibilizar os dados que estão aqui nessa variável chamada alunos. Tá? Daqui a pouco eu vou mexer no template. Se eu quiser rodar essa aplicação, eu tenho que agora mandar rodar de forma efetiva. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou garantir que eu estou executando justamente esse arquivo aqui. Então, se ele for igual a main, aí eu posso mandar rodar. O que é que eu faço? Eu digo aplicação.run, rode. Tá? Rode no endereço 0.0.0. Isso aqui vale, gente, para o reply.8. Se você usar na sua máquina local, você não usa isso. Tá no material. E vou dizer também que eu estou no ambiente de desenvolvimento. Então vou dizer que é debug, que é de treinar, de testar para ver se está tudo ok. Debug igual a true. Se eu mandar rodar agora, veja assim, eu vou abrir aqui, ó. Veja o seguinte, ó, ele exibiu aqui, mostrou, renderizou, né, o template legal, está aqui na minha barrinha, estou na página principal, tá? Qual é o problema aqui, ó? Olha aqui, ó, ele está com dado que eu deixei digitado manualmente, ó. Certo? Está com dado manualmente, ó. Ele está refletindo justamente o dado que eu coloquei aqui. Certo? Mas André, você não passou aqui, ó, a lista de alunos? Por que ele não conseguiu fazer? Porque é o seguinte, gente. Nesse caso, do jeito que está aqui só tem código HTML. Tá? Então eu preciso, dentro do meu template, colocar um pouquinho de código que é muito parecido com Python, né? Que é para poder eu dar o meu caráter dinâmico. E aí eu preciso utilizar o que o template, que o motor de template que a gente chama, chamado Jinja, oferece para a gente. Ou seja, é a capacidade de eu pegar código Python, né, que normalmente você não consegue botar dentro do HTML, no máximo JavaScript, e você colocar aqui dentro. Lembrando que esse arquivo ele é processado pelo servidor. Né? O que o browser recebe aqui já é o produto final, já é o HTML pronto. Tá certo? Nesse processo aqui. Então eu preciso aqui dentro fazer com que eu use aquela variável lá, lista de alunos, que eu criei para poder exibir a minha listagem aqui. Então, qual é o princípio que eu tenho que fazer aqui na minha tabela? Eu vou fazer o seguinte, olha, para cada aluno na minha lista,
eu quero que você bote uma linha da minha tabela HTML com os dados desse aluno. Tá? Então eu preciso fazer, do mesmo jeito que a gente fez no Python normal, eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer um for, eu preciso passear dentro da minha lista de alunos. Tá certo? E como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que usar os recursos que o Jinja me oferece. Então, se eu colocar aqui na internet, Jinja, template, aí ele vai entrar aqui na documentação, aí tem um template designer, né? Que tem uma documentação aqui que você vai analisar, que é essa daqui, ó, template design documentation. Que é justamente as alterações que você pode fazer, que você pode mesclar com o seu código HTML para poder ele conseguir exibir as informações. Então tá aqui, ó. Eu posso utilizar esse padrão aqui para statement, né, que são os comandos, né, são as estruturas. Posso utilizar chave-chave para expressões e posso comentar também. Então você consegue alterar. Então aqui ele explica como é que você usa, né, como é que você implementa um conjunto de coisas. Isso aqui tem que ser ao longo do tempo, tá, gente? Isso aqui não dá para aprender da noite para o dia, não. É de fato com devagarzinho. O que eu vou precisar utilizar é uma estrutura de controle, né, que é para o meu for, que é para fazer um loop aqui, ó. E aproveitando, ó, quando você faz o loop, você tem algumas informações aqui que você pode utilizar, que você consegue utilizar aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, qual que eu quero aqui? Eu quero, no meu código, que cada linhazinha dessa aqui, seja equivalente a uma linha lá da minha lista. Tá? Então, esse bloco de código HTML aqui ele vai ficar dentro do meu for, ou seja, porque eu vou gerar esse código aqui para cada linha, para cada aluno que está na minha lista. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso aqui dentro fazer assim, ó, usar lá a expressão de statement, né, de comando, escrevendo assim, for para cada aluno dentro da minha lista de alunos, lembrando que esse nome aqui tem que ser o mesmo nome que você passar aqui, ó, esse aqui, ó. Se for diferente, vai dar erro, ele vai dizer que não conhece essa informação. E aí eu tenho que fazer aqui um que ele chama de end block para eu fechar o meu for, porque senão ele não sabe quando parar, qual é o limite dele. Então esse código HTML está dentro, ó, desse bloco aqui, ó. Isso aqui é um bloco. A gente viu no Python que um bloco era dado por tabs, aqui dentro é um pouquinho diferente. Então o que eu preciso fazer agora aqui, em vez de ficar essa coisa fixa, trocar isso aqui pelos valores. Então no caso aqui o Gustavo vai ser o seguinte, aluno, como é um dicionário, como é que eu faço dicionário? Ó, aluno, nome, certo? Outro, aluno, N1. Opa. N1, aluno, N2. E aqui tem a média que basicamente vai ser o quê? Aluno, N1, mais aluno, N2, mais aluno N2 dividido por 2. Só tem um detalhe. Do jeito que está aqui também não vai funcionar, porque aqui é como se eu estivesse escrevendo um texto comum. Para eu dizer para o motor, né, para o Jinja, que é o motor de template, para analisar, eu preciso fazer uma marcação especial usando as chaves. Então, nesse caso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Chave abrindo, isso aqui é uma expressão, tá? Então, eu preciso fazer isso para poder o meu motor, o Jinja, ele conseguir entender que aqui ele tem que substituir esse conteúdo pelo valor dessa variável. Se você não fizer isso, ele não consegue entender, porque senão ele ia se perder. Isso aqui é uma forma, gente, de diferenciar o que é HTML e o que é de fato, o código Python, vamos dizer assim. E aqui nesse 1 está fixo. E aí eu posso trocar, vendo na documentação, ó, tem uma variável aqui do loop, quando você está dentro de um for, chamado loop.index, que ele diz o número da minha interação, porque aqui é a lista de chamada, vamos dizer assim. Então, deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, eu vou trocar aqui por loop.index. Lembrando mais uma vez que eu preciso colocar aqui minhas
chaves aqui para poder seguir a regra, né, que foi determinada. Então, feito isso aqui, vamos ver agora. Opa, olha lá. Número 1, André 8,5, nota 7,8, média 8,15. Tá certo? Se quiser botar uma bordazinha aqui, né? Depois eu vou mostrar como é que faz um CSS, mas se quiser botar uma borda só para ficar, dizer que tem uma borda, tá? Eu vou dar aqui um F5. Então, ó, ele deixou aqui já separadinho para vocês. Então, depois a gente vai aprender a formatar, tá? Porque mesmo aqui a gente aprendeu com CSS, com Boom, você pode usar tudo aqui, tá? Não vai mudar nada do que a gente fez. Bom, tá ótimo. Mas por enquanto, quando eu clico aqui, ele basicamente fica na minha página, né? Porque eu não botei nenhum link, ele fica só carregando a página principal. Então eu preciso agora implementar essa parte do adicionar aluno. Para implementar isso, meu template já está pronto. Eu tenho que vir aqui no meu main.py, tá certo? E implementar uma nova rota aqui, certo? Vou chamar aqui de aplicação.route. E no meu caso aqui, eu vou dizer que é o seguinte, que vai ser aluno, tá? Barra cadastrar. Tá? O padrão, gente, a gente vai aprender isso também nas próximas aulas, é assim, você coloca normalmente a informação que você quer, no caso aqui é um aluno, e qual é a operação que você quer realizar, no caso aqui cadastrar, por isso que está como um verbo aqui, ó. Então aluno, cadastrar, tá certo? E essa rota, opa, deixa eu corrigir aqui que é a aplicação, ela tem que conseguir processar não só a requisição comum, que é o GET, como também o que a gente chama de POST, ou seja, para poder eu enviar meu formulário. Então a ideia é o seguinte, na hora que eu clicasse aqui, ele vai para o formulário em branco, para você poder preencher. E na hora que eu clicar no botão salvar, essa mesma página seja capaz de inserir o aluno na minha lista. Tá certo? Então, para fazer isso, eu preciso dizer que essa rota é capaz de processar uma requisição do tipo GET, que é essa aqui, que é só o clique, como também é capaz de processar uma requisição do tipo POST, que é você pegar o conteúdo do formulário e submeter esse conteúdo. Tá certo? Para fazer isso, eu preciso obrigatoriamente aqui na rota dizer quais são os métodos que ela é capaz de processar. Certo? No caso aqui, eu vou dizer que ela é capaz de processar o GET e também é capaz de processar o POST. Tá? E aí eu vou criar uma função aqui, inserir ou cadastrar aluno, talvez fique melhor até para manter o padrão. Cadastrar aluno. Tá? Então aqui dentro que eu vou colocar o comportamento para esse camarada aqui. Lembrando que eu tenho duas vertentes. Se a requisição for GET, eu vou mostrar um formulário em branco. Se for POST, eu vou de fato cadastrar o aluno. Então, o que é que eu vou fazer é o seguinte. Aí eu vou precisar desse rapazinho aqui, ó, do request. Ele é que me diz as informações, ele que vai me dizer se a requisição que chegou aqui nessa rota, por essa regra, ela é do tipo GET, se ela é do tipo POST. Se for POST, os dados do formulário, então eu preciso disso aqui. Então aqui dentro tem a informação de cada requisição que é feita. Tá certo? Quando eu clico no botão enviar, então fica tudo aqui dentro desse objetozinho aqui que a gente usa. Tá? Então como é que funciona aqui? Eu vou dizer o seguinte, se o método da requisição for GET, faço o seguinte, devolvo o formulário em branco. Para fazer isso eu faço o seguinte, return, render, template, qual é o template mesmo? Cadastro aluno. Então, cadastro aluno.html. Então ele vai devolver para mim aqui esse método aqui, tá certo? Vou dar um run aqui só para mostrar. Vamos rodar aqui. Vamos ver se funciona. Eu tenho que colocar aqui ainda. Eu não coloquei o link aqui. Ó. Se eu clicar aqui também não resolve. Porque eu preciso alterar aqui para ele chegar lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso vir aqui no meu template index e aqui no href fazer uma referência a essa rota aqui. Opa, desculpa. A essa rota aqui, ó.
aluno cadastrar, tá certo? Aí tem várias formas de fazer. A mais elegante, a mais adequada é você fazer o seguinte. É aqui você usar a função URL for. URL for. O que é que essa URL for faz? Ela pega o nome da função que processa a minha rota, no caso aqui cadastrar aluno, e transforma ela no endereço completo. Então, se você trocar isso aqui, mas manter o nome da função, sua aplicação não quebra em momento algum. Então, isso é interessante de ser feito. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, vou dizer que eu quero uma URL para a função cadastrar aluno. Vamos só conferir aqui se o nome é esse mesmo. Cadastrar aluno. Beleza, é o nome da minha função. Estou aqui no meu index. Vamos atualizar aqui a minha página. Vamos clicar agora aqui para ver o que acontece. Opa, olha lá. Fui para o meu formulário. Opa, então vou preencher aqui, vou cadastrar, né? Gustavo, nota 10, nota 8. Tá bem demais, Gustavo. Vamos salvar aqui para ver o que acontece. Olha aí, ó. Ainda deu um erro, certo? Olha, a função do navio, né, da minha rota lá, não retornou a resposta válida, tá? Porque é o seguinte, o que aconteceu aqui? Quando eu cliquei no botão enviar, no botão salvar, o que ele fez? Ele pegou esses dados que estão no formulário e deu um post para esse endereço aqui, ó. Vamos dar um zoom só para ver. Ó. Então ele fez um post, fez uma requisição para esse endereço aqui, projetosalunosandrealmeida.3.rpl.co/aluno.cadastrar. Então quando eu cliquei em salvar, ele fez uma requisição, tá certo? Para esse endereço aqui. Que essa requisição era interceptada. Aonde? Lá no meu main. Vamos voltar lá para a gente lembrar, ó. Aqui, ó. Eu trabalho, ó. Aluno cadastrar, ele trabalha com quem? Com get e com post. Mas sendo que na minha função eu só fiz com o método get. Então ele chegou aqui dentro. Ele olhou, é get? É não, porque foi um post, foi um formulário. Cadê o resultado? Não tem. Aí ele deu um erro. Porque ele não soube como proceder. A gente não disse como proceder se a requisição for do tipo post. Tá certo? Então o certo é fazer o seguinte. Eu fazer aqui um else. Porque se não for get vai ser post. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do formulário para poder colocar na minha lista. Então eu vou dizer o seguinte, que tem uma variável aqui nome, uma variável nome que recebe request.form nome. O que é isso, André? O que foi que você fez aqui, ó? Esse request, como eu falei para vocês, gente, é a minha requisição. Então todas as informações da minha requisição, que no caso foi clicar no botão salvar, está aqui dentro. Tá certo? E aí dentro da requisição vem um form, ó. Lembra a gente não fez um form aqui, ó? Ou não foi? Aqui, ó. Tá? Que tem quais campos? Nome, N1 e N2. Eu preciso pegar esse dado, senão eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer meu cadastro. Então eu preciso pegar, ó. Então, N1. A N1, se você quiser, você pode até converter para float. Request.form N1. N2 igual a float request.form N2. Então, agora, e assim, eu não estou fazendo nenhuma validação, tá, gente? Não estou olhando se o nome não está em branco, se a nota é um número, se a nota é menor do que 10. Claro que numa aplicação de verdade mais robusta, você teria que fazer todos esses testes de validação de integridade, que eu não estou me preocupando aqui, porque eu estou só querendo demonstrar o princípio. Tá certo? Então, fiz aqui nome N1, N2. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um aluno, né, um dicionário Python que tem esses dados. Nome, nome, para manter aquela mesma estrutura do outro, tá certo? O mesmo dicionário está aqui em cima. Ó. Você pode até pegar o Ctrl+C, Ctrl+V e trazer para cá. N1 vai ser N1, a variável N1, e a chave N2, o valor dela vai ser o conteúdo da variável N2. E eu vou agora pegar e adicionar esse meu aluno na minha lista. Feito isso,
que é que eu vou fazer? Eu vou mandar o usuário de volta para a página original, que é a minha página lá dos alunos, da listagem dos alunos, que é a minha página original. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que retorne um redirecionamento, um redirect, para onde? Para a URL vinculada à minha página principal. No caso aqui o nome é o quê? Página inicial. URL for página inicial. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do formulário. Vai criar um dicionário Python com esses dados e vai adicionar na minha lista. E depois eu vou mandar voltar, vou redirecionar para a página inicial. Então o que ele faz? Quando ele faz isso, ele vem para cá. Então ele executa ele é como se ele digitasse literalmente esse ponto barra, que vai fazer o quê? Renderizar o template, que tem um index.html, com a minha lista de alunos. Vamos rodar aqui, porque eu alterei, ele parou. Aí eu vou apagar isso aqui, vou voltar para a minha página original. Vamos tentar adicionar um novo aluno agora. Vou chamar esse aluno de José. A nota inicial dele vai ser 7.7, 6 e 8. Vamos clicar no botão salvar. Olha lá. Tá vendo? Ó? Então ele incluiu o José aqui. Olha o José aqui. Ó. Ele incluiu o José. Colocou as notas, está aqui a média. E assim eu posso continuar fazendo meus cadastros. Maria da Graça 10, 9.7. Salvei. Tá? E assim você vai procedendo. Veja que seguiu aquele fluxo que eu fiz, né? Desenhei minha tabela, abro aqui, voltou. Lembrando que aqui a gente fez, ó, eu fiz uma única rota, um único endereço, que é esse aluno cadastrar, lidar com duas situações. Ele pode lidar com esse caso aqui, que quando eu clico, ó, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, abrir link em uma nova janela. Ele vai abrir, ó. Problema nenhum não. Eu posso até cadastrar aqui e vai funcionar sem problema nenhum. 7, 10. Voltei para a minha página original, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, aqui ele fez uma requisição get para aquela minha rota específica, tá certo? Vou fechar aqui. Então aqui ele fez aquela requisição para cá, ó. Ele entrou aqui. Na hora que eu preenchi o formulário, aí já foi a requisição que eu fiz foi qual? O post. Por que foi post? Porque lá no meu cadastro, olha lá no meu form, ó, eu coloquei post. E aqui, gente, esse action está em branco. Quando fica em branco, ele pega o seguinte, ele pega o formulário que está e submete para a própria página. No caso, quando eu clico aqui, quando eu mando salvar, ele manda os dados para quem? Para projeto, alunos, André Almeida, barra aluno, barra cadastrar. E aí, como a minha função está preparada para lidar com ele, ele vai o quê? Pega os dados do formulário, cria o meu dicionário aqui com os dados, adiciona na minha lista e depois redireciona para a página inicial. Tá bom? É isso. Essas informações aqui são as informações necessárias. Esse código vai ficar disponível da plataforma. Estudem, comentem, dêem uma olhadinha, leiam o material, vejam os vídeos complementares e use sempre o fórum para estar conversando conosco. Abraço, lembre que é muito importante praticar. Até mais!